Olá, meus irmãos, graças a Deus nós estamos aqui com vocês mais uma vez, podendo falar da palavra de Deus. Esse nosso quadro, Tirando Dúvidas, só pode ser feito por vocês, pelos irmãos que enviam as suas perguntas, que deixam os seus questionamentos bíblicos, e assim como a gente tem interesse de aprender a palavra de Deus. Vamos lá, nossa pergunta hoje, ela é um pouco estranha. Na Bíblia, é verdade que existem dois homens que foram chamados de Zeus e Hermes, mas Zeus e Hermes não são de mitologias, deuses, que a Bíblia condena? Então essa é a nossa pergunta. Zeus e Hermes, na Bíblia? Sim, eles foram chamados. Quem foi chamado? Vamos ler e depois comentamos. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8 em diante, diz o seguinte: Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Então veja só, aqui diz Zeus e Hermes, mas aqui na Bíblia, nessa minha versão, está dizendo Júpiter e Mercúrio. Por quê? Porque Júpiter e Mercúrio são os mesmos Zeus e Hermes, da mitologia grega. E Mercúrio, então, é chamado pelos romanos. E aí, então, o povo de Listra, quando viu que Paulo, no nome de Jesus, curou aquele homem que era aleijado desde nascença, eles começaram a dizer, então, que eles eram Júpiter, Barnabé era Zeus e Paulo era Hermes, ou Júpiter e Mercúrio, em Roma, nos chamados deuses romanos. Mas veja só, e eles aí, depois você deve continuar lendo aqui todo o texto, e eles então repreenderam aquelas pessoas, e disseram que eles não eram deuses, coisa nenhuma, e começaram então a pregar a palavra e ensinar a palavra para aquele povo. Então é verdade, na Bíblia fala então que dois homens foram chamados de Zeus e Hermes, que foi Barnabé e o apóstolo Paulo. Mas eles não aceitaram isso, não é bíblico, que alguém seja chamado de Deus, porque Deus só existe o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Então eles não aceitaram isso. Mas é verdade, eles foram chamados assim. E você pode dizer, tá, mas o que esses deuses que eles chamaram Paulo e Barnabé, então, o que eles faziam? Veja só, o Mercúrio, então, pelos romanos, ele na mitologia, então, ele era filho de Zeus e de uma ninfa chamada Maia, filha do gigante Atlas. E ele era deus da velocidade e do comércio, protegia os viajantes, protegia os mágicos e adivinhos. Também era o mensageiro de Hades e conduzia os mortos até o mundo subterrâneo. E também, o Zeus, no caso, era o senhor supremo dos deuses deles, da mitologia, o mandatário dos deuses do Olimpo, um homem forte, barbudo, majestoso, com um raio na mão e uma águia ao seu lado. Então, o povo de Listra conhecia esses deuses falsos, que na realidade são demônios, mas eles chamaram, então, Barnabé e Paulo disso aqui. E por quê? O Hermes, então, ou o Mercúrio, na mitologia romana, ele protegia
os adivinhos e os mágicos, né? Esse Deus falso. Então, quando eles viram que Paulo orou por aquele homem, mandou, né, na autoridade do nome de Jesus, mandou que o homem se levantasse e o homem ficou curado, eles acharam então que ele era esse Deus porque era o que protegia os mágicos. E então isso aconteceu, né, está registrado no livro de Atos, e eles foram chamados assim, mas não receberam, né, essa palavra, eles não concordaram com a atitude do povo de Listra. Então, tá aí, minha gente. Mais um assunto aí que não é muito conhecido, né, pelas pessoas, e eu espero que tenha servido de edificação e de bênção para você. Então, isso existiu na Bíblia? Sim. Não que tenha sido correto, mas as pessoas chamaram eles dessa maneira. Nós estamos aqui para falar só de um Deus, o único Deus, o Senhor Jesus. Eu convido você a conhecer o conteúdo que fala do nosso Deus aqui no nosso canal. Entrando aqui, ó, séries, você vai poder ver nossas playlists, as mensagens e todo o conteúdo. Eu agradeço a sua audiência. Deus abençoe.